Olá, meus amigos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que você não está cansado? Será que você não está esgotado? Essa é uma pergunta necessária. A gente precisa fazer um pit stop, uma paradinha, para a gente conferir, olhar como é que está a nossa caminhada. Será que você não se cansa? Será que você não está aí, né, sofrendo de esgotamento? Pois bem, é sobre esse assunto tão importante na nossa vida que eu quero conversar com você, bater um dedinho de prosa nesta oportunidade. E o nosso texto base está escrito aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6, e a partir do versículo de número 30, que diz assim: Voltando os apóstolos à presença de Jesus, e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham à sua procura. Interessante essa narrativa, porque ela dá conta de um empreendimento, de um sucesso no empreendimento. Se você voltar ao texto anterior, você vai ver que o contexto imediato, não imediato, mas o contexto anterior, melhor dizendo, Jesus chama os discípulos e os ordena, os envia de dois em dois. E eles vão fazer esta missão. Qual é a missão? Ensinar o reino de Deus, pregar o evangelho, enfim, fazer aquilo que eles estavam sendo treinados. E nosso Senhor Jesus Cristo, então, os manda, e eles vão. E eles curam lá, eles, né, ungem as pessoas, o texto é muito claro nesse sentido. E quando eles voltam entusiasmados, eles voltam, mas muito, muito felizes mesmo com o sucesso. Quem é que não fica feliz? Fala a verdade, quem é que não fica? Todo mundo fica feliz, né? E sobretudo nesse tempo de hoje que nós somos medidos, avaliados pelo sucesso, né, por aquilo que fazemos, e quando fazemos bem feito e com muito resultado, a nossa moral sobe, o nosso score sobe, nós somos bem avaliados. Não é assim que acontece? Pois bem, é isso mesmo que acontece. Os discípulos então voltaram e eles relataram a Jesus. O texto deixa claro que eles relataram a Jesus tudo que haviam feito e ensinado. Você consegue imaginar a alegria de Pedro? Você consegue imaginar Pedro falando: mestre, olha, nós levantamos a mão e o demônio caiu. Ô mestre, nós ensinamos o que tu ensinaste para nós, essa palavra poderosa, e as pessoas foram tocadas, foram transformadas. Você consegue imaginar a alegria de Pedro? Você consegue imaginar a alegria de João, de Judas, de todos os discípulos do Senhor Jesus? Você consegue imaginar, né, a alegria de Tomé quando o Senhor mandou: vai Tomé, vão lá que vocês vão ser bem-sucedidos? Ele certamente, talvez, o Tomé ficar: você não, viu, Senhor? O Senhor está mandando, eu vou, mas deve ter ficado um pouco resistente, mas eles voltaram felizes. Porque quem mandou foi Jesus. E quando Jesus manda, o sucesso é garantido. Aleluia. Quando Jesus manda, irmãos, obedece ao Senhor. Quando o Senhor manda, Ele garante. Quando Ele segura numa ponta da corda, você pode segurar na outra ponta. Pode dar o melhor de si. Pode ir com fé. Mesmo que as circunstâncias dizem que não. Os apóstolos foram e voltaram felizes, bem-sucedidos. No entanto, o texto faz uma denúncia muito grave. O texto nos fala, né, o cuidado com o esgotamento. O texto nos fala o cuidado com o cansaço. Jesus vai ensinar isso para nós. Olha que interessante, o sucesso dos discípulos, o sucesso da caminhada camuflou, escondeu o esgotamento daqueles homens. Irmãos, nós não somos super-homens, muito menos nós somos Iron Man, o homem de ferro, o homem de aço. Muito menos aquela musiquinha tão bonita lá. Nós não temos nervos de aços, nós cansamos, nós nos exaurimos, nós nos esgotamos, como eu acabei de anotar aqui, e nós sofremos pressões diárias, pressões um medindo o outro, pressão por resultado, pressão para medir a competência da gente,
A todo tempo nós somos pressionados, nós somos testados, a nossa capacidade tem que ser testada e aprovada, e isso nos exige o máximo. Da gente às vezes tem que dormir muito tarde, acordar muito cedo para poder ficar dentro desse nicho, dentro desse sistema cruel de avaliação que os homens colocam para a gente. Ali na sua empresa pode acontecer isso. Você é medido pelos outros, você é comparado com os outros, né? O seu chefe exige de você, você como mãe é exigida, você como namorado você é exigido, você como amigo você é exigido, não é verdade? E o seu valor está geralmente relacionado, né? Está entrelaçado com a sua competência. Se você não mandar bem, se você não fizer as coisas bem, você não vai ser bem avaliado. Essa é a verdade, não é verdade? Só que a gente se cansa, irmãos. Jesus vem fazer essa advertência, fez para os discípulos. Olha, o texto diz assim que eles não tinham nem tempo para comer. Irmãos, aqui me deu um estalo aqui foi algo que mexeu com a minha mente. Aqui foi algo que me fez parar, refletir, não é? Não tinham nem tempo para comer e beber por causa da demanda, a multidão batendo a porta, né? E isso nos traz um senso de importância muito grande. Isso nos traz um senso de utilidade muito grande quando nossa agenda está cheia, lotada. Isso gera até um narcisismo dentro da gente, sabe, irmãos? E a gente acha que a gente é útil, que se a gente não fizer, que a obra vai parar, as coisas não vão funcionar, e aí você está esgotado, está arrebentado, não tem tempo nem de comer. Jesus, sendo filho de Deus, não embarcou nessa. Jesus, sendo filho de Deus, não andou nesse caminho. Ele chamou os discípulos: vinde, vamos descansar um pouco no lugar reservado. Quantas vezes ficamos ufanados com o peito cheio, porque nossa agenda está cheia, né? É uma mensagem daqui, uma ligação dali, e esse sucesso pode esconder um fracasso na sua caminhada, o esgotamento. Pessoas arrebentadas, pessoas cansadas, amarguradas, desalmadas. O Senhor Jesus lança esse convite para os discípulos: vinde, vamos a um lugar à parte descansar um pouco. Interessante, né? Interessante que o Filho de Deus sentiu essa necessidade de convidar os discípulos a descansar um pouco. É interessante também o verbo que ele usou. O verbo que ele usou dá esta ideia mesmo, de parar depois de você analisar, de fazer a sua tarefa, realizar a sua tarefa, você parar, o verbo lá na língua de Jesus, é a ideia do celular, sabe? Quando ele descarrega, né, você usou ao máximo, ele descarregou, agora você precisa botar na tomada. Agora não é para botar na tomada com ele ligado. Desliga, encha-se. É interessante porque a gente quer descansar trabalhando. Não foi essa a proposta de Jesus. Vim de um lugar à parte, desliga tudo. Ó, se desconecte desse mundo. E, pastor, como é que se descansa? Qual é a proposta de Jesus? A proposta de Jesus é descansar na presença dele. É descansar com ele. É descansar tendo ele ao seu lado como seu mentor, como aquele recarregador de energia. Isso aqui é uma metáfora, uma comparação. Isso aqui, ao mesmo tempo que é um texto, também serve de uma escola para nós, uma comparação. Você tem que deixar essa bagagem lá fora, da missão lá fora, um lugar à parte, os seus afazeres, deixa tudo lá. Entre na presença de Jesus, derrame-se na presença de Jesus. Sabe, queridos, muitas vezes a gente está aí, né, sendo bem sucedido, logrando êxito, né, os números apontam que a gente está bem pra caramba, mas a alma está arrebentada. Eu sou psicanalista, eu sei do que eu estou falando. Eu sou pastor, eu sei do que eu estou falando. E isso não tem extrato social, é rico, é pobre, é estudado, menos estudado, todas as pessoas precisam parar para descansar um pouco.
você tem parado para descansar? O Senhor Jesus lança esse convite: vinde a mim quem está cansado e eu alivio. Aleluia. É se jogar na presença do Senhor sem reservas, sabe? É separar tempo para irrigar a alma, para hidratar a alma, para encher a sua alma das coisas divinas, do sagrado. É separar esse tempo para entrar na presença de Jesus, chorar na presença de Jesus se necessário for. É contar para Ele as suas dores, os seus medos, os seus temores. Qual foi a última vez que você parou? Qual foi a última vez que você entrou na presença do Senhor, se derramou a descansar, para recarregar, né? O verbo grego tem um prefixo chamado aná, que significa de novo. Essa necessidade de sempre estar recarregando as baterias. O apóstolo Paulo, ele fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque mesmo lá na prisão, ele estava recarregando as suas baterias. Quero finalizar com uma historinha. Imagine então que você ganhasse uma viagem daqui, vamos dizer lá no Beto Carreiro, lá no sul do país. E você vai muito feliz, né? Arrumou as malas, tal. Agora eu vou descansar, vou recarregar minhas baterias, tá? E você agora chega no aeroporto, faz o check-in, todos os procedimentos. Aí quando você senta na sua poltrona, põe o seu cinto, a aeromoça dá os avisos lá, né? E um desses avisos, ela fala assim: amarre bem os seus cintos, porque o piloto está muito cansado. Ele já está uns 3 dias sem dormir, ele está dormindo mal à noite, ele não está conseguindo descansar. A nossa viagem será longa, será, sei lá, de 4, 6 horas de voo. Nós vamos fazer algumas conexões e aperte bem o seu cinto. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: você iria nesse voo com esse piloto cansado? Você iria nesse voo com esse piloto exaurido, esgotado? É claro que não. Porque então a chance desse avião cair é enorme. Porque então, né, nesse grande barco da sua vida, neste avião que é a sua vida, por que você insiste em continuar andando, voando, cansado? Reflita nisso, pense nisso. Você como professor, imagine, você vai para a sala de aula, cuidar de vidas, você cansado, esgotado. Você que é pastor, você meu colega, você que é líder. É tempo de se jogar na presença do Senhor. É tempo de descansar na presença do Senhor. O Mestre te chama. É hora de repor as energias. É hora de carregar suas baterias. Aproveite esse tempo de Covid. Faça isso. É interessante que o povo está fazendo o contrário. É pressão toda hora. Um liga, faz uma live, outro liga, faz não sei o quê. Gente, pare, descanse na presença do Senhor. Também não é para ficar sem fazer nada, é entrar na presença do Senhor, é se derramar, é se render, se prostrar. E dos céus o Senhor derrama a força que vence toda a batalha, toda a tempestade. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.